Olá, boas-vindas a esta nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar direto num verdadeiro duelo intelectual de altíssimo nível que pegou fogo durante a Idade Média. É um debate fascinante sobre como o ser humano categoriza a realidade e tenta dar sentido ao mundo ao redor. Nós vamos explorar o grande, o famoso e o bem complexo paradoxo medieval, o problema dos universais. Mas espera aí, o que é exatamente um universal? Esse é o mistério central que simplesmente atormentou as mentes mais brilhantes por séculos a fio. Não estamos falando de um mero detalhe de gramática, não. É uma investigação super profunda sobre a própria essência das coisas. Para desvendar esse mistério todo, a nossa jornada vai ser bem direta. Primeiro, a gente define o que é o universal. Depois, passamos pelo problema lógico e pelo problema metafísico. Damos uma olhada no cenário caótico do debate do século XII e, por fim, vemos a reviravolta com a chegada dos textos árabes. Então, vamos lá para o nosso primeiro passo, definindo o que diabos é o universal. A raiz de tudo isso vem lá de Aristóteles e a ideia foi adotada com força depois por gigantes como Porfírio e Abelardo. Eles definiam o universal de um jeito bem técnico, como algo apto a ser predicado de muitos. A grande chave aqui é essa palavrinha, predicado. A predicação era o mecanismo que a galera da lógica antiga usava para conseguir separar o que é uma ideia geral do que é um indivíduo específico. E a gente pode visualizar isso brilhantemente na prática. Vamos pensar em um conceito universal, tipo animal ou homem. Essa palavra se aplica a um grupo enorme, certo? É geral. Agora, por outro lado, um termo particular ou individual está totalmente ancorado a algo único. Por exemplo, espécies animais super específicas ou pessoas singulares, tipo Sócrates ou Platão. E é exatamente aí que a gente tropeça no nosso segundo ponto, o problema lógico. No centro desse ringue lógico, a gente tem uma divisão absolutamente clássica. Num canto, o nominalismo, puxado por Guilherme de Ockham. Ele batia na tecla de que a predicabilidade está limitada estritamente aos signos, quer dizer, às palavras. Uma coisa física não pode ser falada, só apontada. No outro canto, a gente tem o realismo, que defende o extremo oposto. A ideia de que existe, sim, uma relação ontológica, uma relação real no mundo físico entre as coisas e não apenas entre palavras ou signos. O que nos leva para a pergunta de $1 milhão. Os signos universais correspondem a realidades universais? Dá para ver perfeitamente como um debate que começou abstrato e técnico virou de repente uma investigação colossal sobre o tecido da própria existência. Afinal, a palavra homem aponta para uma essência real no mundo ou é só um som conveniente que a gente inventou? Essa pulga atrás da orelha nos joga direto para o terceiro ponto da nossa análise, o problema metafísico. Porque, veja bem, questionar as palavras nos faz questionar a própria natureza do ser. E a grande dor de cabeça metafísica aqui foi batizada por Boécio como o universal de comunidade. É um verdadeiro quebra-cabeça. O desafio do Boécio era como que uma mesma coisa, uma essência única, pode ser comum a vários seres totalmente diferentes sem a gente cair naqueles absurdos lógicos do platonismo. A solução do Guilherme de Ockham para isso foi sinceramente uma jogada de mestre. Ele simplesmente invalida, ele joga fora todo esse papo confuso de universal de comunidade. Mas, por outro lado, ele preserva intacto o universal de predicação. Ou seja, ele corta fora o problema metafísico de como as coisas compartilham a vida, mas salva a lógica pura de como a gente categoriza os nomes. Genial, né? Mas para entender o tamanho dessa treta, a gente precisa olhar para o nosso quarto tópico, o famoso debate do século XII. Naquela época, a educação não era brincadeira. Todo mundo que queria ser intelectual passava por um treinamento rigorosíssimo. E o currículo base era a chamada lógica antiga, ou lógica vetus. A galera debatia incansavelmente em cima da isagoge de Porfírio e das categorias e sobre a interpretação de Aristóteles. Era um ambiente puramente movido a embates metódicos. Só que aqui tá a ironia, o grande paradoxo do nosso estudo. A tradição latina tentou resolver uma questão gigantesca, quase impossível, usando unicamente a lógica antiga, sendo que a própria lógica não tinha escopo para assumir isso. Era literalmente como tentar construir um castelo imenso de metafísica, tendo apenas um martelinho de lógica na caixa de ferramentas. Não ia dar certo. E é aí que entra a nossa quinta e última peça do quebra-cabeça. A chegada dos textos árabes. A revolução total. Vamos ver como a coisa escalou. No século XII, como a gente viu, a dependência da lógica antiga era total.
Mas, no século XIII, os portões se abriram e uma avalanche de informação nova inundou o Ocidente. A metafísica de Aristóteles chegou e, junto com ela, as obras densas e complexas dos grandes comentadores árabes. As ferramentas mudaram de vez. E as soluções propostas por eles eram maravilhosamente divergentes. De um lado, Averroes, com um aristotelismo rigoroso, dizendo um belo não à ideia do universal como uma substância real. Do outro, a mente brilhante de Avicena, argumentando que a essência é simplesmente indiferente na sua origem, ela só ganha singularidade física nas coisas e ganha essa universalidade mágica quando entra no nosso intelecto humano. Toda essa imigração de ideias trouxe de contrabando uma fortíssima tradição neoplatônica. E o foco intelectual mudou radicalmente para a relação entre o uno, totalmente separado, e o múltiplo. O uno virou a grande causa da nossa compreensão. Isso atrelou para sempre esse debate gigantesco à forma como a nossa própria mente funciona e processa a abstração do mundo ao redor. O que nos traz a um questionamento final de explodir a cabeça. Afinal, como o nosso intelecto consegue olhar para um mundo com bilhões de coisas únicas e caóticas, os múltiplos, e magicamente derivar a ideia de um? Como a gente consegue extrair universais tão perfeitos e criar ordem mental no caos? O modo como a gente entende a realidade e a nossa capacidade de pensar é um dos maiores quebra-cabeças que existe. Fica aí essa provocação imensa para a gente continuar explorando. Até a próxima!